Estamos iniciando mais uma live JQC nesta quinta-feira, 19 horas, dia 3 de setembro. E hoje teremos um convidado especialíssimo, não que os outros que já passaram por aqui, os quase 16 convidados, não o sejam. Mas o Iberê Dias é uma figura maravilhosa. Já estamos aqui iniciando a transmissão, esperando que ele mergulhe para a gente começar. Vamos ver aqui se ele entra. Já está aqui o Anderson Costa, a Marla Farias. Grande Iberê, boa noite. Grande, Paulo. Tudo bem? Como é que tá? Pô, prazer estar aqui. Muito legal. Obrigado pelo convite. Muito bom. Prazer é meu, assim, num nível estratosférico. Obrigado. Você é uma das pessoas admiráveis desse país. Você sabe disso, embora a modéstia não vá fazer você concordar. Mas não me pergunte. Passando pano, não fazendo pagação nem nada. Bom, você reiniciou o teu, não sei se é um site, enfim, a tua presença na mídia de novo com o Senta a Bota. Era uma coluna que você tinha na Runner's World. Agora, pelo que eu entendi, você está usando o Instagram para fazer pequenos vídeos e contar novidades do mundo do atletismo profissional e amador. É diletantismo, uma necessidade que você tem de distribuir esse conteúdo? É mal coberto e por isso você está aí? O que explica essas intervenções tuas? Pô, primeiro, realmente eu agradeço muito suas palavras generosíssimas, mas, cara, eu passo muito longe disso. Só uma amizade profunda pode justificar um negócio desse. Obrigado. É diletantismo total, né? Na verdade, eu sentia, eu tinha a coluna. Tudo começou, na verdade, com um blog, vamos por partes, com um blog no site da revista Runners, quando ela ainda era da Abril. Começou com um blog mais ou menos em 2009, junto com o Serginho Xavier. Então o Serginho tinha o blog dele, que era o Correria, e eu tinha o blog, que era o Senta a Bota. Começou como um blog que falava de performance, falava de corrida para amadores, mas com a pegada da performance e tal. E também falava sobre atletismo profissional, que é uma coisa que me agrada bastante. Aí depois isso virou uma coluna na revista impressa, né? O Senta a Bota virou uma coluna na Runners impressa. E depois virou um programa de rádio. A gente manteve paralelamente as coisas, né? Tinha o blog, a coluna da revista e um programa de rádio na Rádio Esportes FM, que também se chamava Senta a Bota, para tratar dessas mesmas questões, né? Basicamente, como é que o amador faz para correr mais rápido e o que está acontecendo de interessante no mundo do atletismo profissional de fundo, em especial, né? Minha pegada não é tanto provas de 100, 200, ou as provas de campo, né? Muito mais o atletismo de fundo mesmo, né? E aí a Runners acabou, saiu da Abril, e na verdade minha relação era muito mais com o Sérgio especificamente, né? Que era o editor da revista, do que propriamente com a marca em si, né? E aí quando a revista saiu da Abril, resolvi parar de escrever, porque também era um trabalho duro, né? Dá a impressão de que é fácil, você escreve uma coluninha por mês, mas, pô, dá trabalho, tem que fazer um negócio elaborado, pesquisar, não é assim simples, né? A rádio também acabou, né? A rádio entrou com uma pegada de cobertura de esportes olímpicos, né? E eu tratava das corridas de rua, das provas de atletismo e das corridas de rua. E a rádio também acabou. Então, desde, sei lá, 2014, 15, o negócio tinha parado. Eu até, na época, até achei legal, porque assim, é um negócio desgastante em algum grau, né? Você tem que estudar, não dá pra você ir lá e chegar e falar o que você está achando, né? Você tem que estudar, é um negócio que toma tempo. E não é minha atividade profissional, né? Eu tenho todos os outros afazeres da vida e isso acaba ficando no tempo de lazer, assim, digamos, né? Então, é um negócio complexo de se fazer, de compatibilizar com o trabalho, com os treinos, com a música um pouco agora, né? Então, até quando acabou, até deu uma respirada, né? Mas com o tempo a gente vai sentindo falta, né? Isso aí não tem jeito. Aí eu cobri as Olimpíadas do Rio em 2016, eu cobri ainda pela Runners, eu cobri o atletismo das Olimpíadas.
escrevendo para a revista e fazendo vídeos para a revista. E aí agora a solução que eu achei interessante, assim, que era um formato novo que eu não tinha feito ainda, né? Já tinha feito imprensa, mídia escrita, mídia digital e rádio, e achei que a ideia do Instagram era uma coisa fácil, palatável, fácil de fazer, que eu poderia manusear no meu tempo livre e que me daria muito prazer de fazer. E aí veio a ideia de retomar por meio do Instagram, né, o Senta a Bota, @sentaabota no Instagram. E aí a ideia é isso, é diletantismo total, Paulo. Eu acho que você perguntou da história, né, de por quê, o que me leva a isso. Eu acho que especialmente hoje, se a gente for pegar 2009, 2010, assim, quando eu comecei a escrever para a revista, a mídia voltada para corridas de rua era muito menor do que é hoje. Muito menor do que hoje. Tinha mais mídia escrita, né? Então tinha a Runners, tinha Contra-Relógio escrita, tinha a O2 escrita, né? Você comprava na banca, Sport Life, uma série de revistas que cobriam a corrida para amadores, assim, né? Falavam de corrida para amadores. Essas revistas impressas foram acabando. Mas eu acho que hoje, por conta das mídias digitais, canais do YouTube, páginas, sites, blogs, Instagram e tal, hoje eu acho que a cobertura é muito mais completa do que era naquela época. Então, na verdade, foi só uma forma de eu curtir o negócio, de retomar o gosto pela coisa, né? Assim, voltar a falar disso, que me agrada muito. O fato de ser diletante, como você acaba de confirmar, em nada, digo isso para os espectadores, em nada empana a competência do que você faz, porque eu reputo como o cara que mais entende de corrida amadora e certamente de profissional, apesar de você não ser um especialista. Obrigado. Talvez por essa grande desejo de conhecimento nesse campo também. E uma outra coisa que você tem, que eu acho espetacular, e eu fiz essa pergunta para o PVC, num post que eu fiz há tempos atrás, porque ele tem uma coisa parecida, é a capacidade mnemônica. Eu vi uns vídeos teus, não agora, lá para trás, que você também começou a arriscar, acho que ainda no tempo da Runners, e a capacidade de você falar tempos com precisão milimétrica, né, de várias pessoas, com precisão efetivamente, sem um teleprompter, é notável. Sei lá, se eu tivesse que falar em centésimo de segundo, 3 caras, eu já estaria me confundindo, eu não ia conseguir dar uma entrada dessa. Você é capaz. Minha pergunta é, como treinar essa capacidade mnemônica estupenda? Ou isso já vem de fábrica? Nada, cara. Isso é na transpiração total. Eu fico sentado aqui, porque eu não gosto de... Isso é uma coisa que talvez com o tempo eu acabe tendo que fazer, que facilita muito, né? Ficar lendo. Eu não tenho TP, claro, né? Eu faço eu e meu celular aqui, eu não tenho um TP, que ajudaria muito. Também não gosto de ficar lendo no papel. Até poderia, mas fica uma coisa meio esquisita, assim, né? Se fosse uma entrada ao vivo, numa TV, que você tem que falar ali na hora, é uma coisa, mas aqui eu tenho tempo de estudar. Sim. Então, isso é totalmente na transpiração, viu, Paulo? Isso aqui senta a bunda na cadeira, lê, do senta a bota para senta a bunda, senta a bunda na cadeira, decora os tempos, e para pensar no que vai falar e tal, e encaminha a conversa para vir e gravar, né? Para demorar menos tempo gravando. Mas em vários momentos eu me perco, eu tenho que voltar, começar de novo. Isso é totalmente na raça, na transpiração, Paulo. Não tem nada de excepcional, assim, é sentar e estudar para poder depois gravar mais facilmente, assim. Você disse já na introdução, e era uma pergunta que eu vou te fazer agora, se do atletismo profissional, você já disse, é o fundo, são as provas de fundo que te interessam. Minha pergunta seria se tudo te interessava aí. A questão do doping, ser tão presente no atletismo profissional, não te deprime um pouco? Quer dizer, você continua muito interessado nesse assunto, apesar do doping? Olha, o doping me deprime como qualquer forma de trapaça, né? Eu trabalho com isso na minha vida profissional de alguma forma também, né? Então, isso me realmente é muito desagradável quando
quando alguém é surpreendido no doping, né? Um recordista mundial, você viu lá o cara fazer a marca, você fala, pô, sensacional, o cara é um gênio, na verdade ele estava dopado. E isso, infelizmente, tem acontecido com muita frequência. E as suspeitas ainda são mais frequentes que as confirmações, né? Porque o doping é meio que uma história de gato e rato, né? O sistema de dopagem gera muito mais dinheiro e está muito à frente do sistema de antidopagem. É sempre assim que funciona, né? Então, na verdade, quando o antidoping pega alguém, o que ele está pegando no fim das contas é um retrato, é uma foto de, às vezes, 2, 3 anos atrás, né? O passaporte biológico dá uma ajudada nisso de alguma forma, mas ainda assim é muito desagradável pensar que o esporte, né, que é algo que deveria ser limpo, ainda mais a corrida, né, que é uma coisa absolutamente o seu corpo, assim, né? Agora tá entrando um pouco no negócio do tênis, depois a gente pode falar disso, dos tênis de placa de carbono, mas assim, a corrida é teu corpo, né, cara? Então, quando você se confirma que alguém usou doping, é realmente muito desagradável, dá um desânimo, assim, realmente. Isso acontece mesmo. Como isso é mainstream, não é um pouco mainstream, é mainstream no esporte de alto rendimento, o cara que não quer usar acaba tendo que usar, né? Porque senão a meritocracia, né, que você falava. Tiração, exatamente isso. O cara isso acaba sendo uma confluência de fatores, né? O cara tá ali pressionado, isso gera muito dinheiro, patrocinadores, cada vez que o cara ganha uma prova importante, uma major, por exemplo, ou uma prova relevante no mundo, o cara ganha muito dinheiro em decorrência disso, ganha dinheiro além do prêmio da corrida, ele ganha dinheiro do patrocinador, ganha bônus, ganha prêmio de... o cara acaba ganhando muito dinheiro por conta de uma vitória numa prova. Então é um negócio, é um bom negócio para o cara. E quando ele é surpreendido no doping, ele não perde tudo que ele ganhou de dinheiro, né? Ele continua tendo recebido muito dinheiro por conta dessa trapaça. Vale a pena. E mais que isso, o doping, quando o cara cumpre a sanção dele no doping, então o cara fica suspenso por 1 ano, 2 anos. Beleza, o cara cumpriu a sanção dele no doping, ele volta a correr, ainda que não o peguem de novo no doping, tudo que ele usou no doping acaba beneficiando o corpo do cara, né? Então, você nunca sabe até que ponto aquela pena que ele cumpriu pelo doping que ele usou lá atrás não acabou sendo barata, né? Ou seja, o doping que o cara usou lá atrás continua fazendo efeito para o futuro, mesmo depois ele cumprir a pena. Isso tudo é muito nebuloso, assim, né? Isso é realmente desagradável. Nas provas de 100 metros, né? Esses corredores de 100 e 200, mesma coisa, né? O doping é um negócio disseminado. Eu lembro que às vésperas da Olimpíada do Rio, teve um evento lá no Rio para a gente entrevistar o Bolt, né? E isso é uma coisa que chama muito a atenção. O Bolt nunca foi pego no doping, né? Bolt é o cara que tem recordista mundial dos 100 e dos 200, nunca foi pego no doping. E na época, isso foi 2015, quando eu entrevistei, os 5 atletas seguintes, melhores tempos da história do atletismo dos 100 metros rasos, já tinham testado positivo. E eu perguntei isso para ele, né? Eu falei, cara, como é possível que quem assiste ao atletismo e quem te tem como ídolo total pode acreditar que você, limpo, é o melhor cara da história, considerando que os 5 melhores depois de você, todos são dopados. E claro, ele deu a resposta que ele tinha que dar, uma coisa que realmente não é. Ele falou, nunca fui pego no doping, eu não posso fazer mais nada além disso. E é verdade mesmo, né? Mas a questão é que isso também é um problema. Quando alguém é pego no doping, o cara coloca o sistema todo sob suspeição. Ele lança uma nuvem de dúvida sobre o sistema todo, porque o cara que é medalhista de bronze numa Olimpíada é pego no doping. Como você vai fazer para confiar que os medalhistas de prata e de ouro não estavam dopados se eles ganharam de um cara que estava dopado, né? E ali o nível é muito similar, né? O doping faz bastante diferença. Então, o cara ganhar de alguém dopado nesse nível... Então, assim, o problema do doping é que além do mau caratismo, da falta ética, né, da canalice toda, o cara coloca o sistema todo sob suspeição. Isso é uma coisa que também é muito complicada. É o que você falou, o cara acaba colocando em descrédito o esporte como um todo. Isso afasta o público, afasta o patrocinador, o dinheiro vai minguando e, portanto, as provas vão ficando cada vez menos interessantes. O doping acaba gerando uma série de consequências para muito além daquele resultado especificamente. Precisando aí de um compliance nessa área. Só fazer uma menção aqui que a Neide Santos, do Projeto Vida Corrida, está com a gente. O Paulo Figueiredo, grande Neide, que já tinha se manifestado, que
quando eu comentei dessa live. Agradeço a todos que estão e que eu não estou citando nesse momento. Eu sou meio atrapalhado mesmo em citar o nome das pessoas. Iberê, a pandemia poderia ter feito bem para a delegação olímpica brasileira, porque, afinal, deu um tempo maior naquela confusão generalizada de troca de gestão no Ministério dos Esportes, né, e das autoridades competentes, mas a gente não está vendo isso pelo que eu estou sentindo ainda um pouco de longe. O Bolsa Atleta está totalmente ameaçado. Como é que você vê o Brasil em Tóquio no ano que vem? Olha, especificamente na parte do atletismo de fundo, o cenário não é nada animador, né? Nada animador. A gente tem aí, falta um ano, vai basicamente para a Olimpíada, 11 meses para as Olimpíadas começarem. A gente tem hoje 2 atletas classificados para a maratona, né? O Daniel Chaves e o Paulo Paula. E no feminino não tem ninguém, e não tem ninguém nos 5.000, não tem ninguém nos 10.000, e isso já é assim historicamente, né? Há muitas Olimpíadas a gente não tem atletas nos 5 e nos 10.000. Na maratona, especialmente na maratona masculina, normalmente tem. Na maratona feminina a gente teve a Adriana, né? Mais recentemente, assim, a Adriana da Silva. Mas a gente vive uma seca de atletas dessas provas de fundo, de pista e também da maratona, que é bastante complicado, né? Se a gente pensar que em 2004 a gente teve um medalhista de bronze que poderia perfeitamente ter sido ouro, né? Pô, o caso do Vanderlei, que foi agarrado pelo padre irlandês lá, aliás, recentemente, dia 29, fez aniversário, fez 16 anos que isso aconteceu, né? Se a gente pensar que a gente teve a chance de ter um medalhista de ouro na maratona há 16 anos e depois disso a gente não conseguir se aproveitar desse resultado e das consequências que isso tudo poderia trazer para o esporte, isso mostra, para mim, mostra fundamentalmente que a gente, primeiro, não tem políticas públicas voltadas ao esporte e isso serve tanto para o esporte profissional quanto para o esporte como meio de inclusão, para o esporte como direito social, né? A gente não consegue... E veja, isso é bem relevante. A gente está falando de corrida num país que tem 212 milhões de habitantes. Corrida, a gente não está falando do cara, um país pobre que tem... A gente não está falando de esgrima, e a gente tem bons esgrimistas, né? Isso é curioso. A gente não está falando de um esporte coletivo como o vôlei, e o vôlei o Brasil é uma potência olímpica no vôlei, multicampeão olímpico, tanto no masculino quanto no feminino, no vôlei de praia, né? No tênis a gente já teve tenistas de relevo, embora nenhum campeão olímpico, mas já teve tenistas de relevo, esportes que são normalmente atrelados à elite, a gente acaba indo bem. O nosso maior atleta olímpico é um velejador, né? Esporte, que é o Robert Chat, tipicamente associado às classes mais altas, né? A corrida, que é um negócio assim, você só precisa de um short e ainda assim para não ser preso, né? Se você correr sem shorts na roda, você vai preso. A única coisa que você precisa para poder correr é um short, e a gente não consegue no Brasil, com 212 milhões de habitantes, produzir atletas de fundo em número suficiente para pelo menos ter uma representação na Olimpíada. Eu não estou falando do cara ir lá e ganhar dos quenianos, ganhar dos etíopes, isso poderia ser outro papo, mas com 212 milhões de habitantes a gente não conseguir produzir atletas olímpicos para essas distâncias, para algo tão simples, que podia ser tão disseminado, isso demonstra para mim fundamentalmente a absoluta ausência de política pública nesse sentido, o desinteresse mesmo de fazer do Brasil algo mais forte, né? Pelo menos no atletismo, nas provas de fundo, no atletismo olímpico, assim, e a gente nota também que quem chega nas Olimpíadas com mais chance, normalmente chega porque a família tinha condições, chega com esforço próprio, de novo citando os exemplos, Robert Chat, o pessoal do vôlei, os esgrimistas, um outro cara do judô, uma outra mulher do judô, né? A gente acaba muito dependendo do lampejo pessoal sobre todos os aspectos, né? E nos esportes em que a gente poderia, que são mais fáceis, tirando o futebol, claro, né? Mas nos esportes em que a gente poderia produzir uma grande quantidade de atletas de forma muito barata, a gente não faz nenhuma força para isso, a gente não tem grandes preocupações com isso. A última Olimpíada foi aqui e a gente não usou isso para nada, né? A gente não usou para nada em termos de aprimoramento olímpico. Isso para mim é lamentável. Né? O que já se antevia, porque você estava ali usando muito de verba para estrutura, para coisas que não eram exatamente a evolução do esporte propriamente dito, né?
E não dá para falar que o Vanderlei Cordeiro é raio em céu azul, porque a gente teve um recordista de maratona, 10 anos antes dele, né? Um pouco antes. 98, é o Ronaldinho. Então, é uma questão mesmo de não ter um investimento compatível nesse esporte, né? Que nem é caro. A tua metáfora foi brilhante, assim, né? Da gente ter o nosso melhor atleta olímpico ser um iatista. A metáfora do Brasil que eu acho que ainda não foi usada pela sociologia. É absolutamente brilhante, né? Assim, o que é isso, né? Um iatista loiro de olho azul com sobrenome alemão, né? Exato, no país mais... Diz muito sobre... mundo, né? E agora, uma curiosidade é que a gente olha o panorama da corrida amadora no Brasil... E há tempos, há uma progressão de tempos que às vezes se aproximam bastante até do atletismo de alto rendimento, e é um movimento contrário ao do atletismo de alto rendimento. Assim, parece que há muito interesse na maratona, por exemplo, entre nós, entre amadores, que de alguma forma poderia ser aproveitado, transbordar para o alto rendimento. Alguma ponte possível? Você já pensou sobre isso? Nunca pensei mais a fundo, mas assim, pensando agora, eu acho que as coisas não se relacionam necessariamente, Paulo, porque primeiro que a diferença do esporte amador para o esporte profissional é 19 oceanos, né? Assim, são coisas, outra coisa. Se você pegar um amador, Vinícius Stuck, por exemplo, estava aqui. Vinícius Stuck é um cara que tem 2:32 na maratona. Ou 12:33. Enfim, o cara é um gênio dentre os amadores. Para ele ser um atleta olímpico, ele precisaria fazer 2:11. Né? Assim, é uma diferença de 17 encarnações para o cara conseguir mudar de 12, que é um tempo brilhante para amador, para o cara ser um atleta que vai chegar lá na Olimpíada para marcar presença, porque com 12:11 a chance de você ganhar uma Olimpíada, de ganhar uma medalha na Olimpíada é zero, né? Assim, sim. Nenhuma. Então, pô, você está competindo contra caras que fazem 2:03, 2:04, né? Ainda que na Olimpíada o cara não faça isso, porque a Olimpíada é uma prova mais tática, tô dizendo. Mas a chance de alguém que chegue na Olimpíada com 2:11, 2:12 de ganhar uma medalha efetivamente é muito pequena. Então, assim, chegaria para pelo menos marcar presença. A gente conseguir transferir isso que acontece do amador para o profissional me parece irreal, até porque quando os amadores começam a se interessar, eu acho que o fenômeno do mercado da corrida tem bastante da história claro, da performance também, mas tem muita história do bem-estar, de você fazer uma atividade física e de o pessoal ter adquirido consciência com relação à importância disso para a saúde, as empresas patrocinando, empresas querendo que seus empregados façam mais atividades físicas, porque percebem que isso aumenta o rendimento da empresa, isso diminui o número de faltas entre os empregados, isso aumenta o rendimento da empresa. No fim das contas, o cara paga lá a equipe de atletismo, de corrida para os funcionários dele e está ganhando muito mais do que ele está pagando para a equipe. No fundo, a conta é essa. Muito mais engajamento, menos turnover, menos grana para o convênio médico. Aliás, os convênios médicos também estão entrando, viram já o potencial disso. Exato. E aí, quando a gente começa a fazer as corridas como amador, assim, normalmente é o pessoal que tem assim, de 25 para cima, né? É muito raro você encontrar alguém de 15 que se interesse mesmo pela corrida. E aí entra um outro problema, que é a absoluta falta de política pública do esporte, agora voltado para estudantes. A educação. Né? Isso é uma coisa que a gente copia tudo que tem de pior nos Estados Unidos. A desigualdade, a breguice, os raciocínios tortos, a alimentação inadequada. A gente copia tudo que tem de pior. O que tem de bom, que a política pública voltada para a área de crianças e adolescentes, né? Os torneios escolares, e é ali que eles formam os grandes atletas que eles têm em diversos esportes. Isso que a gente tinha que copiar, a gente não copia. A gente copia o que tem de pior. E o que a gente poderia aproveitar efetivamente do sistema americano, a gente não copia. Qual é a grande competição escolar do Brasil, de colegiais? Né? Qual é a grande competição universitária do Brasil? Pode ter para um esporte ou outro, pode ter uma liga, mas quem foi o grande atleta olímpico que a gente teve que saiu das ligas universitárias? Que o cara foi forjado na liga universitária. Não estou falando do cara que começou porque o pai levava no clube, e de novo, a gente estava falando do lampejo pessoal, né? Falando do cara ter sido introduzido ao sistema do esporte por conta da vida escolar e universitária dele. Raríssimo, né? Então, e eu acho que esse é um grande problema. Quando a gente começar a ter
adolescentes, né, adolescentes de 13, 14, 15 anos, que se interessem pelo atletismo, que se interessem pelas corridas de fundo, que comecem a correr 5 mil, 3 mil, 5 mil na escola, que corram 5, 10 na universidade, aí acho que a gente vai começar a ter chance de ter atletas assim, de usar esse sistema para transferir isso para a vida profissional e para os atletas olímpicos. Essa comparação da gente que corre no Ibirapuera, na USP, na Pampulha, na Lagoa, na Orla de Copacabana com o profissional é outro mundo, assim, é outro nível. Então, eu acho que uma coisa, a gente não tem como transferir essa evolução que a corrida de rua teve no Brasil, em termos numéricos, inclusive, né, que é realmente bem impressionante, é bem legal de ver. A gente não tem como transferir isso imediatamente para o esporte olímpico. Bom, você tem um exemplo pessoal nessa questão de levar adolescentes, jovens adolescentes para a corrida, que você, se alguém aqui ainda não sabe, é juiz da Vara da Infância e Juventude do Estado de São Paulo, lotado em Guarulhos, se não me engano, né? E eu tenho a impressão que o Iberê é um dos caras que estão na vanguarda nas coisas que você professa, não sei se criou. Uma delas que é um projeto que leva crianças para correr, que é o SUA, na SUA, né? Que é sua. SUA que é sua. SUA que é sua. Você está criando corredores ali? Como é que está a reação? Explica um pouco da evolução, que esse projeto já tem alguns anos. Né? Bom, então é isso que o Paulo falou, né? Eu sou juiz de uma vara da infância e da juventude e nessa vara eu trato basicamente de crianças e adolescentes em situação de risco. Na vastíssima maioria das vezes, crianças e adolescentes periféricos. Eu trabalho em Guarulhos, que é uma região, que é uma cidade... a cidade tem muito dinheiro, mas uma população periférica gigantesca, né? A segunda maior cidade do estado, só não é maior que a capital. E tem uma população periférica gigantesca e a gente tem consideráveis problemas sociais em Guarulhos, né? Em termos numéricos e qualitativos. Então, eu tenho um número grande de adolescentes ali que estão nessa situação de risco, que vêm de famílias que não têm condições de providenciar o mínimo de que eles precisam para se desenvolverem como pessoas, como cidadãos e tal. E aí surgiu a ideia de usar o esporte, isso está previsto na Constituição, isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso não deveria fazer mais que o óbvio, né? Surgiu a ideia de levar esses adolescentes para participar de algumas corridas de rua. E aí tem algumas coisas interessantes, né? Como eu disse, esses adolescentes normalmente são adolescentes da periferia, são adolescentes que sofrem todos os tipos de preconceito que alguém pode sofrer, né? São adolescentes pretos, da periferia, são adolescentes que vêm de famílias que não têm condições de providenciar aquilo de que eles precisam, sofrem na escola bullying por diversas razões, e mesmo numa escola pública da periferia, em que as pessoas têm mais ou menos a mesma origem deles ali, que também em tese seriam, em tese não, são efetivamente objetos dos mesmos preconceitos sociais, entre eles aquele adolescente ainda houve que nem a família dele o quis. Então, realmente é uma pessoa que passa por todas as formas de privação e de segregação que alguém pode experimentar. E na corrida de rua, a ideia da corrida de rua é o oposto disso, né? Quando a gente está numa largada de corrida de rua, infelizmente faz tempo que a gente não pode participar de um negócio desse por conta da pandemia, dá uma saudade danada, mas quando a gente está numa largada de uma corrida de rua com mais 2.000, 3.000 pessoas, nem estou falando das grandes maratonas, tem 45, 50 mil pessoas, uma corrida de rua aqui no Brasil, com 2, 3 mil pessoas, ali é um raro momento em que a sociedade dá uma leve homogeneizada. Continua com muitas diferenças, mas é um raro momento em que mais ou menos está todo mundo ali, pelo menos no mais igual que a gente vai conseguir ser como sociedade nesse momento, né? Todo mundo vai começar do mesmo ponto, vai terminar no mesmo ponto, a gente vai ter que cumprir o mesmo trajeto, vai ter que fazer isso com as próprias pernas, aqui ninguém vai poder ser ajudado pelo sobrenome ou pela herança que tenha, tirando a herança genética. Então, é um raro momento de um pouco mais de igualdade, e principalmente na corrida a gente percebe isso. Quando você está ali na largada, ninguém olha para ninguém. Entre os amadores não existe um mar de desafio, assim. Tá todo mundo meio que não tamo junto coletivo ali, né? Você tá querendo que o cara que tá do seu lado vá bem, que ele consiga fazer o tempo que ele deseja, ainda que seja mais forte que o seu. Não rola isso, né? A ideia é um congraçamento, assim, né? Então, quando a gente insere adolescentes
nessa ideia da corrida de rua, nesse contexto todo da corrida de rua, tem diversas vantagens como essa, né? Primeiro, a gente está inserindo o adolescente numa prática saudável. Eu estou falando aqui de adolescentes que fazem, por exemplo, uso constante de álcool e de outras drogas. Não é incomum, essa é a realidade que eles têm ali, eu preciso saber lidar com isso, né? Ao invés de reprimir e tal, eu preciso saber como que eu faço para tirar o moleque dessa situação, né? O esporte tem tudo isso de forma absolutamente comprovada. O esporte aprimora a capacidade de raciocínio, conexões neurais, isso faz com que o adolescente vá melhor na escola, preste mais atenção, seja um cara mais tranquilo por conta de tudo que o corpo dele produz enquanto ele está fazendo atividade física e, principalmente, introduz na vida dele um hábito saudável, que eu espero que ele leve para a vida. Eu não posso ficar muitos anos com ele, porque quando eles fazem 18 anos, eles deixam de ficar sob meus cuidados. Mas por 3, 4 anos, a gente vai ter contato, eu vou ter como levar esse adolescente comigo para correr em algumas provas de rua, tanto em Guarulhos quanto em São Paulo. E além disso, quando eu coloco esse adolescente na largada da corrida de rua, naquele momento ele tem a possibilidade de se sentir minimamente incluído, né? É um raro momento em que ele vai estar em meio a milhares de pessoas, ninguém vai olhar para ele com cara de, será que esse moleque vai roubar minha carteira? O que esse moleque está fazendo aqui, né? É um momento em que ele se sente um pouco mais igual, né? E acho isso bem importante para resgate da autoestima e tal. E tem uma outra coisa que de início eu não percebi, e só fui perceber depois que a gente já tinha levado a molecada para correr, por conta dos comentários que eles faziam, que é a história da medalha. Isso é muito relevante. De novo, a gente está falando de adolescentes que nunca receberam parabéns, que nunca receberam um afago, que nunca receberam um respaldo, um apoio de quem está no entorno dele, muito menos do Estado. Adolescentes que nunca foram parabenizados por algo que tenham conquistado, raramente o foram. Quando ele completa a corrida e recebe uma medalha, a medalha é o parabéns em que ele encosta, é um parabéns que ele bota no peito, né? E até então, eu confesso que eu não ligo a mínima para as medalhas, eu nem sei onde estão, a maioria eu jogo fora, para mim não é um negócio tão importante, eu acho que eu acabei me despreocupando disso. E quando eu via a felicidade da molecada com a medalha para eles foi um negócio muito significativo, incrível. E foi muito legal de ver isso. Então, além de toda essa história da melhora da condição física, da cabeça, do corpo, da inclusão social, ainda tem a ideia do resgate da autoestima por meio da medalha. Então, a ideia do projeto Sua que é Sua, basicamente é usar o esporte como ferramenta para isso tudo. Agora a gente começou a fazer corridas nossas, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo organiza corridas para crianças e adolescentes das casas de acolhimento, desde 30 metros para a molecadinha de 3 anos, que vai ali, que é muito legal de ver, até corridas de 5 mil na pista para os adolescentes de 16, 17 anos, além de levá-los para correr nas provas de rua, né? Quando você começou a me responder essa questão, você falou, surgiu uma ideia. Essa ideia é sua? Há um grupo de pessoas nas varas da infância e juventude como você? Você é um maverick lá, pensando nessas coisas que tinham que ser pensadas? Porque, assim, eu vou mencionar muito o en passant aqui, depois a gente fala um pouco em mais detalhe, de coisas que você divulga e são projetos que passam por você. Eu suponho que tenham sido co-criados ou criados. O Sua que é Sua. O segundo, o Adote um Boa Noite, que é basicamente chamar a atenção da população para a adoção de crianças com mais de 8 ou 10 anos, que até essa idade tem fila de espera de candidatos a pai, mas depois disso esses meninos mofam nos abrigos. Me desculpe o verbo. Sua que é Sua, o Adote um Boa Noite. Tem mais um projeto. Trampo Justo. Isso, exatamente. A hora que você falou dos 18 anos, que é com o Dexter, né? Quer dizer, você está preocupado até com uma jurisdição que já não é mais tua, né? Assim, o que o cara vai fazer? O cara não foi adotado até os 18 e vai entrar no mercado de trabalho que nem mais espaço tem para as pessoas que se formam em faculdades, né? A pergunta você é um grupo consolidado de juízes ali que pensam nessas coisas? Ou isso muito partiu de caras com a sua cabeça, de pessoas que falam, não basta eu estar aqui mediando isso, eu tenho que produzir alguma resposta já, e é o que você está fazendo. Essa ideia do eu tenho que produzir alguma resposta é uma ideia bem disseminada entre o pessoal que trabalha no sistema de infância e juventude. Cada um faz por um viés, para uma finalidade, mas isso é bem legal de ver, e isso no Brasil todo. Nem sempre as coisas acabam
sendo noticiadas e tal, mas isso é muito legal de ver, né? Tem um prêmio, o prêmio jurídico mais importante no Brasil se chama Inovare, né? O prêmio Inovare é um prêmio das organizações Globo, começou com a Fundação Roberto Marinho, e agora tem o Instituto Inovare, que premia as melhores práticas jurídicas de cada área do direito todo ano. E quando você vê no Inovare as ideias, os projetos que tem, as ideias que surgem, cara, tem muita coisa muito legal sendo feita no Brasil. Isso é bem legal de ver. O Brasil inteiro com sacadas que você de tirar o chapéu assim, em várias áreas, não só de crianças e adolescentes, mas em várias áreas. Então realmente tem muita gente fazendo coisa boa, coisa legal. O Só Que É Sua foi uma coisa mais minha, né? Porque assim, começou em Guarulhos, porque eu corria. Eu tenho um cara que trabalha comigo, que também é corredor, que me ajudou muito a bolar isso tudo, que isso foi uma cocriação, assim, que é o Fábio Kate, o cara que trabalha do meu lado, e a gente juntos vai pensando isso. Baita corredor também, participou daquela corrida da Nike dos 600 km, São Paulo-Rio lá atrás e tal. O Só Que É Sua foi mais um projeto que a gente começou tocando na raça em Guarulhos, e isso acabou se expandindo aqui para a capital, principalmente. Tal. O Adote um Boa Noite teve participação fundamental de várias pessoas, entre elas 2 outros juízes, o Gabriel Sormani e o Renato Lozano. E eu estava ali, calhou de eu estar ali sentado à mesma mesa, por o caso, entendeu? E depois eu acabei tocando um pouco mais, porque eu fiquei um pouco mais de tempo na corregedoria a cargo disso. Mas no momento da criação, e teve participação da FNASCA, que é uma agência de publicidade, o Gustavo Mairim, que inclusive é corredor publicitário, foi o cara que teve a sacada, o lampejo, que criou, junto com a equipe dele ali, basicamente, a campanha. E o Trampo Justo também foi uma coisa meio surgida na raça ali, na ideia, e o Dexter foi um pensamento de como é que a gente faz para ter uma conexão mais próxima com esses adolescentes, porque não adianta eu achar que porque eu sou juiz da infância e estou há um tempo trabalhando nisso, minha linguagem é palatável para eles, por mais que eu faça força, né? Eles vão olhar para mim com toda a razão, sempre com a ideia de que, beleza, pro Iberê, que é branco, estudou em escola particular a vida toda, teve tudo que a vida podia dar para alguém, é tudo fácil, para ele é muito mais fácil dizer para eu ir trabalhar. E eles têm razão mesmo, minha vida, feliz ou infelizmente, isso é uma realidade de um país cruel e brutalmente desigual como o nosso, minha vida foi muito mais fácil que a deles. E eles têm toda a razão de desconfiar do meu discurso, quando o meu discurso para eles realmente não é crível, né? Porque é um discurso de alguém que, não imagino o que por mais força que faça, não adianta eu ter a pretensão de entender como é a vida de um adolescente acolhido, que eu posso ali suspeitar, mas entender longe disso, né? Então quando eu coloco, o Dexter é um rapper que ficou 13 anos preso. Ele tinha o Kent 9E, que era a dupla que ele tinha com o Afroex, criada no Carandiru, no presídio aqui em São Paulo, e o Dexter é o cara que se conecta com a molecada, para dizer, olha, se vocês não confiam no discurso do Iberê, com toda razão, porque o cara teve todos os privilégios que a vida pode dar a alguém, eu que sou preto, vim da periferia, também fui adotado e optei por enveredar pela vida do crime, posso com autoridade dizer para vocês que esse não é o melhor caminho. Não façam isso que eu fiz. Nenhum discurso pode ser mais forte que esse, né, cara? Que é o cara que tem as mesmas origens deles, que passou que buscou um caminho que alguns deles podem eventualmente vir a trilhar, dizer não faz isso porque você vai se dar mal e agora não é mais o Iberê que está falando, agora sou eu que passei por isso, né? Então, no caso do Dexter, foi uma parceria muito legal, assim, que ainda rende muitos frutos para lidar com a molecada. Agora, a ponta do empregador não é mais importante aí, ou tão importante quanto? É convencer o empregador de contratar esses meninos? Eu acho que as duas pontas são bem importantes, né? Não adianta a gente convencer o empresariado da importância da contratação, se na outra ponta a gente não convenceu o adolescente a ir trabalhar, porque pode parecer absurdo, mas quando a gente vira para um adolescente que tem 14 anos, que é a idade a partir da qual eles podem ser aprendizes, né? Quando a gente vira para um adolescente acolhido de 14, 15 anos e fala, cara, vamos lá, vamos trabalhar, porque quando você tiver 18 vai ser você por você, a ideia dos 18 para quem tem 14 ou 15 é um negócio muito distante, né? Depois de velho é que esse tempo corre mais rápido, né? 3 anos passam em uma semana. Quando você é adolescente, você tem 15, que alguém vira pra você e fala, aos 18 você vai ter que se virar, o cara fala, puta, velho, 18, vem falar comigo daqui a 3 anos, né?
E aí isso acaba sendo tarde, né? Claro, porque eu preciso ter um tempo para trabalhar com aquele adolescente, ainda com ele sob nossos cuidados e nossos sistemas todos de proteção, né? Para ele entender a prática do trabalho, para que aquilo seja entronizado na rotina dele, para que ele perceba os limites que ele vai ter no trabalho. É um ambiente completamente novo, né? Então é importante que ele tenha um respaldo de pelo menos 1, 2 anos ali com a gente, antes dele ter que se virar com as próprias pernas. Então, se esse adolescente deixa para se preocupar quando ele tem 17 anos, 11 meses, vai dar errado, né? A chance de dar errado aumenta muito, pelo menos. Então, a ponta do Dexter é justamente convencer essa molecada de que é importante que, com o sistema todo legal, protegido, por isso que o projeto chama Trampo Justo, o sistema de proteção que existe, legal para eles, eles entrem no mercado de trabalho com todos esses respaldos, ao invés de fazerem trabalho infantil, ou trabalho ilícito, ou trabalho sem nenhuma proteção, né, que isso aí só prejudicaria a vida deles. Porque assim, na ponta do empresariado, de convencer o empresariado, que também não é uma tarefa tão fácil, com isso, bem ou mal, a gente acaba tendo mais facilidade, né, porque os empregadores de hoje são pessoas que estudaram comigo no colégio, na faculdade, se acaba tendo uma rede de conexão que para a ponta do empresário acaba sendo mais fácil. A dificuldade maior é acabar convencendo a molecada da relevância de ingressar, de aderir a essas vagas que a gente consegue para eles. Acho que as duas pontas são igualmente sensíveis, assim, e dá trabalho para a gente conseguir dos dois lados, tanto as vagas, especialmente agora, né, no momento de retração da economia, desemprego e tal, que o país está vivendo, é muito difícil, e de sensibilizar os adolescentes, né, mas é bem importante que, claro, é bem importante que a gente consiga dialogar com os empresários. E entre os empresários isso também é legal de ver, tem muito boca a boca. Muitos empresários que contratam adolescentes do Trampo Justo, indicam a situação para outros empresários que vêm conversar com a gente, acabam também fazendo parte do projeto. Isso é bem legal de ver. Deve ter um engajamento dos meninos gigantesco. Esses projetos, eles ganharam envergadura, eles se reproduziram em outras varas, em outras cidades, em outros estados, ou ainda é uma coisa pequena? O Só Que É Sua um pouco menos. O Só Que É Sua tem uma coisa interessante. Tem uma empresa chamada 3ML, que é uma empresa de responsabilidade social, que começou a apoiar o Só Que É Sua. Então, isso foi bem legal de ver, e aí a gente acaba ganhando um pouco mais de corpo. Mas ainda está bastante centrado em Guarulhos e na capital, em São Paulo. A gente consegue professores de educação física e tal, para realizarem atividades em geral. O nome Só Que É Sua dá a impressão de que é só corrida, mas na verdade são atividades físicas em geral, especialmente para crianças pequenas. A ideia é um pouco também atividades lúdicas, né, sob orientação de professores de educação física e tal. O Adote um Boa Noite e o Trampo Justo estão bem mais disseminados no estado todo. Os dois, aliás, venceram, cada um num ano, o Prêmio Novari, a que eu fiz menção, né, o Tribunal de Justiça foi bicampeão do Novari com esses dois projetos, e ele está bem mais disseminado no estado. Eu notei no site do Adote um Boa Noite que você tende a adotar. Ao entrar lá, a tua possibilidade é adotar ou não adotar. Não tem ali um híbrido, por exemplo, sei lá, ficar com essas crianças, passear com elas, mostrar coisas para essas crianças. Isso é intencional para que elas sejam adotadas? Esse modelo não funcionaria? Não, esse modelo funciona. A questão é que esse modelo já está muito mais desenvolvido. Esse é o modelo do apadrinhamento a que você se referiu. O apadrinhamento é o vínculo entre pessoas já adultas e crianças e adolescentes das casas de acolhimento. O apadrinhamento é meio aquele grilo falante, né? O cara que vai ali acompanhar a vida da criança e do adolescente, claro, respaldá-lo com carinho, amor, afeto, acolhimento e tal, e vai indicando caminhos ali, né? É uma figura de amparo emocional, psíquico, né? Isso existe e isso tá realmente bem disseminado, isso é legal, assim, a gente tem um número bem maior de pessoas interessadas no apadrinhamento do que propriamente na adoção. Então, por conta disso, no site do Adote um Boa Noite, o nosso foco é a adoção, né? O apadrinhamento é uma coisa que já está um pouco mais, já está bem mais disseminado, né? Então, a gente não tem grandes dificuldades para encontrar padrinhos e madrinhas para essas crianças e esses adolescentes, embora, claro, sempre a mais sempre seja bom, né, porque sempre está precisando, mas a dificuldade de adoção de uma criança com mais de 8, 10 anos é muito maior do que a de conseguir um padrinho. Tadeu Guglielmi, que
conhecemos bem, está aqui se voluntariando para qualquer coisa que for necessária. Pô, muito obrigado. Iberê, o tempo Vamos passou, nessa. faltam 16 minutos para acabar, a gente não falou quase nada de corrida ainda. Eu só queria fazer uma última pergunta ligada à magistratura, que é o seguinte: a magistratura é uma classe brasileira que talvez tenha mais privilégios até, privilégios que vão se aderindo ao longo dos anos, salarial, domicílios, talvez tenha mais privilégios que até a própria classe política. Eu queria saber se isso é uma visão estereotipada, se isso não corresponde à realidade, o fato de ter 60 dias de férias é para uma parcela da classe, e se você se sente confortável com isso, se isso for verdade. Olha, eu acho que é o seguinte, tem um problema de designação, né? Quando a gente fala de privilégio, dá a impressão de que a gente está tratando de algo que é irregularmente concedido, né? Como se algo que fosse ilegal e tal. O problema, o sistema da magistratura é que quando você resolve prestar concurso, você está se arriscando a levar o pacote todo do que tem de bom e do que tem de ruim na magistratura. Esse é dos ônus e dos bônus, né? Das limitações e dessas vantagens. Então, no fundo, a questão é a seguinte: a lei é o nosso contrato de trabalho. Quando uma pessoa vai postular uma vaga de emprego, ela combina como é que vai ser a remuneração dela, certo? Vai ganhar tanto de salário, vai ter tantos dias de férias, vai trabalhar de tal hora a tal hora. Com quem presta concurso público, tanto magistratura quanto o Ministério Público, procuradorias e tal, o sistema é o mesmo. É a lei que rege nosso contrato de trabalho. Isso tudo está na lei, né? É a lei que prevê. E a lei prevê isso por dois motivos. Isso eu acho bem importante dizer, acho que é uma coisa que é pouco dita. Tem duas razões para isso tudo. Primeiro, por que o trabalho da magistratura, como o do Ministério Público, é um trabalho vitalício, né? Por que depois que você entra no cargo e passa pelo estágio probatório, você se torna vitalício, ou seja, você só pode perder o cargo por uma condenação criminal transitada em julgado? Isso é uma garantia política, é uma forma de impedir que você seja afastado do seu cargo por interesses políticos, porque, no fim das contas, juízas e juízes, promotoras e promotores passam o tempo inteiro, passam boa parte do tempo, dependendo da área em que trabalham, condenando, apurando, investigando e condenando a classe política. Então, se a gente ficar na mão do jogo político, vai ficar muito difícil de a investigação e de o julgamento ser feito seriamente. Então, uma parte disso tudo que é mencionado, como a história da vitaliciedade e tal, tem a ver com essas garantias políticas, né? Para que a gente não seja feito de joguete político e perca o cargo porque condenou alguém importante, né? Que é uma coisa que a gente faz diariamente. Outra coisa é a história, por exemplo, da remuneração. A remuneração tem tudo a ver com a qualidade das pessoas que se pretende agremiar, né? Quando você abre as vagas do concurso público, a qualidade das pessoas que vão ingressar naquele serviço, que vão prestar concurso, que vão pleitear aquele cargo, vai variar de acordo também com a remuneração que se faz, assim como uma empresa, né? A política remuneratória de uma empresa tem a ver com a qualidade das pessoas que eles querem atrair. Então, isso tudo é como se fosse um pacote o pacote da tua remuneração. Você vai ter direito ao trabalho, ao salário. Isso é uma coisa bem importante quando eu falo dos ônus. Juiz não pode ganhar nada além do salário. A gente não pode ter empresa, ser sócio de empresa, receber com marca. Tudo que eu fiz escrevendo, blog, cobrindo Olimpíada, tudo de graça. Eu não posso receber nada, zero. Isso tudo faz parte desse pacote de que eu estou falando, né? Você recebe ônus e bônus, e nisso entra a remuneração, tem que ser seu salário e só. A história das férias de 60 dias, a mesma coisa, isso é uma coisa que pode eventualmente ser negociado com as empresas, realmente não é comum, né? Mas as empresas concedem outras vantagens para pessoas que estão no topo da carreira que a magistratura não tem. Por exemplo, carro, a magistratura nem juízes nem promotores têm carro à sua disposição. Eventualmente pagam escola de filho. Tem uma série de vantagens que as empresas concedem a seus trabalhadores do topo que o poder público também tenta conceder para poder concorrer, porque senão, isso é um debate que deve ser feito também, a qualidade das pessoas que vai prestar concurso, das pessoas que vão prestar concurso, vai ser algo que tende a cair. A gente passou por esse problema com o magistério, né, por exemplo, né, porque infelizmente não interessava a quem tem o poder que o magistério fosse fortalecido, que a educação pública fosse forte como deveria ser. Isso acaba ocasionando uma precarização. O que quem tem dinheiro faz? Bota filho na escola privada. O problema é que no caso do Poder Judiciário não vai dar para fazer isso, porque não existe justiça privada.
Então, o dia que o Poder Judiciário se enfraquecer, quem vai, isso tem de acontecer caso achatamento de salário lá, quem vai padecer mais é justamente a classe menos favorecida, que não vai ter acesso ao sistema de justiça, ao acesso ao sistema de proteção e tal, né? Bom, sobraram 11 minutos para o nosso assunto supostamente principal. Vou fazer algumas perguntas capciosas para você. Todo mundo pode correr? Todo mundo pode correr, em maior ou menor grau, ainda que com algumas limitações, todo mundo pode correr. Tem um limite físico? A pessoa pode correr até morrer? É conveniente continuar correndo? Porque a gente vê muita gente mais velha correndo, né? Sim, claro, pode ter uma limitação física e isso varia, tem componentes genéticos, varia de acordo com o seu histórico na corrida, mas eu acho que o grande barato também é isso que você falou, né? De você conseguir fazer da corrida ou de qualquer atividade física, de qualquer esporte que dê prazer a quem está praticando, algo longevo, né? A ideia não é você se matar de... Isso acontece muito com o profissional, né? Não é raro da gente ver, né? O cara é profissional, se arrebenta de treinar por 10, 15 anos, atinge o ápice, cai, o cara engorda, não quer nunca mais olhar para uma pista de atletismo, não quer nunca mais botar uma chuteira, porque aquilo virou horrível para ele, né? A ideia nossa na corrida, ou em qualquer atividade física como amador, é justamente levar isso para o resto da vida, né? Fazer disso um estilo de vida, fazer com que isso te dê uma vida mais saudável, mais plena, mais completa, né? A maratona, da qual você é uma prova que você gosta muito, somos nós e várias pessoas que nos acompanham agora. Você uma vez me disse que cunhou a expressão cretinice fisiológica. Agora, eu tenho dúvida se o Nilson Lima, por exemplo, que fez 50 maratonas aí há 2 anos atrás, vai chegar na 300ª daqui a pouco, se ele não se arrebentaria mais fazendo um 10K no pau do que fazer as maratonas que ele vem fazendo. Se o cara vai num ritmo constante, razoavelmente confortável, é uma cretinice fisiológica mesmo? Putz, aí, sinceramente, eu não sou o cara mais adequado para te responder isso, mas o que eu sinto para mim, você falou uma coisa engraçada, você falou que você gosta muito de maratona, eu preciso te confessar, meio que envergonhado aqui, que não gosto tanto assim. Eu corri acho que 12 maratonas. Claro, quando eu estava treinando mais, a minha última maratona foi em 2016. Quando eu estava treinando mais a sério e tal, eu fazia 1 ou 2 por ano. E o dia da maratona é muito legal para amador. O dia da maratona. Então, é um baita evento, tem 50 mil pessoas. Então, a corrida é um negócio muito legal porque te propicia participar do evento esportivo junto com os melhores do mundo ao mesmo tempo. Então, Maratona de Berlim, por exemplo, corri em 2014. Você vai correndo na pegada do cara que acabou de bater o recorde mundial. O cara pisou no mesmo asfalto que você 5 minutos antes. Lá pro final, meia hora antes, né? Tudo bem, 40 minutos antes. Tá bom. Mas ainda assim, que outro esporte te propicia isso, né, cara? No futebol você ia poder bater uma bola com Romário, Careca, com Ronaldinho. Não dá. Você não vai poder jogar basquete pra valer com, Oscar, Marcelinho Huertas. A corrida te propicia isso, correr com os melhores do mundo, ou os melhores do seu país, dependendo do lugar onde você está, no mesmo evento, no mesmo momento em que o cara está no ápice da performance dele, está ali para bater o recorde mundial e você está correndo logo atrás dele. Em várias corridas, nessa última corrida foi Boston, essa daqui, Maratona de Nova York e tal, a gente bate na mão dos caras, quando eles eu largava lá na frente, na baia da frente, quando os caras são chamados para alinhar para a largada, aquele evento, vem aqui o keniano Eliud Kipchoge, o cara vem passando, ele passa no corredor e vem batendo na mão. Cara, 5 minutos antes de largar pro seu evento esportivo, você bate na mão do melhor do mundo, o cara que vai bater o recorde mundial depois de 2 horas. Cara, isso é muito legal na corrida. Agora, treinar para maratona, eu realmente não tinha prazer naquele ciclo, entendeu? Eu conheço muita gente que tem muito prazer de correr os treinos longos. Cara, não era. Treinar para maratona era para mim desgastante. O dia era muito legal e acabava compensando, mas o ciclo de treino não me era agradável. Ficava com dor o tempo inteiro e tal. Por isso que eu digo que, pelo menos para mim, assim, eu sentia que pro meu corpo não era saudável, entendeu? Era treinar para você correr uma maratona em 2h44, ou sei lá, tem gente que treina para correr 2h30, a gente treina para correr a 4h30, cada um sabe do seu. Mas treinar para você bater seu recorde na maratona, para mim.
claramente não me era saudável. Para mim é muito mais saudável treinar para correr um 10 quilômetros no palco, como você falou, ou correr uma meia maratona, que é a distância de que eu mais gosto, do que treinar para correr uma maratona. Agora, se é melhor o Nilson Lima fazer uma maratona a cada dia por 50 dias, ou o cara correr 10 quilômetros no pau, aí, sinceramente, assim, teria que ver com um fisiologista de forma mais adequada. Do que eu tenho lido, a distância, o volume prejudica mais fisiologicamente do que a intensidade, mas claro, aí depende de qual volume, de qual intensidade a gente está falando, né? Mas grosso modo, correr um volume menor com mais intensidade acaba sendo mais saudável do que correr volumes muito grandes, como necessário para você treinar para uma maratona ou para uma ultra, ainda que num ritmo um pouco menor. E essa pergunta eu sempre, na verdade, é uma questão que eu venho levando. Se você observar na corrida amadora, você vai ir na maratona e nas ultramaratonas, você vai olhar que as faixas etárias predominantes são mais velhas, porque provavelmente encontraram ali um esporte onde elas podem ter realização e desempenho. E o corpo vai permitindo. É claro que quem está lá não é o cara que caiu derreado no ano anterior, né? Mas ainda, eu acho que esse número, essa predominância de faixa etária não se altera. Você falou em bater a mão, eu tive uma experiência muito boa. Eu fiz 9 maratonas, 8 delas aqui no Brasil. E a minha penúltima em São Paulo, que foi a da Iguana, pela primeira vez em uma maratona, bateram a minha mão. Assim, o público ficou um pequeno aglomerado ali perto do jockey, batendo nas nossas mãos. Assim, também muito bom assim, receber essa batida. Correr todo muito dia, legal. Correr todo dia faz sentido? Aí eu acho que aí realmente cada um sabe do seu. Para mim já fez sentido, hoje não faz mais correr todo dia. Eu continuo treinando, mas nem perto do volume e da intensidade que eu treinava há 5, 6 anos. Né? Eu continuo fazendo atividade física todo dia. Hoje eu pedalo alguns dias da semana, por incrível que pareça, é uma coisa que eu odiava, mas por conta da pandemia, minha mulher gosta muito de pedalar, de fazer spinning, a gente acabou comprando uma bicicleta de spinning, porque não podia sair para correr, obviamente, né? Não fazia nenhum sentido sair para correr na rua. Então, para não ficar parado sem fazer nenhuma atividade, a gente acabou comprando uma bicicleta de spinning, que é algo de que ela gosta bastante. Eu acabei também me afeiçoando. Você vê que a pandemia faz coisas com a gente, quem diria? E agora eu estou alternando, assim, eu tenho corrido normalmente 4 vezes por semana, agora do meio do ano para cá, né, de julho para cá, nesses últimos 2, 3 meses, e tenho pedalado os outros 3 dias. Eu continuo fazendo todo dia, mas agora, para mim já fez sentido correr todo dia, já fez sentido correr 2 vezes por dia. Teve época em que eu fazia 2 sessões de treino, né? Aí cada um sabe do seu, cara. Depende do barato que o cara tenha, do tempo que o cara tenha para isso e tal. Impressionante como passou rápido, já entrou o maldito do relógio, daqui a pouco a gente vai ser abduzido aqui pelo nada. Deve-se jejuar ou isso é uma doideira antes de uma prova longa? Pô, eu acho uma doideira total. Eu acho que o que se tem demonstrado, especialmente para performance, estamos falando de performance, para performance é essencial a alimentação correta, especialmente com carboidratos, para performance na corrida, né? Não estou falando do cara que vai para fazer a maratona no tempo que der. O cara quer bater a melhor marca pessoal dele, quer bater o recorde mundial, ou melhor marca dele nos 10. Alimentação e carboidrato continuam sendo essenciais para performance na corrida. Aí, de novo, jejuar ou não, tal, depende do cara. Já experimentou os tênis aí de carbono? Vai chegar aqui Nunca experimentei, mas pelo que a gente vê aí, já mudou o parâmetro, né? O parâmetro já é outro, né? Os parâmetros de recordes mundiais e tal já mudaram completamente por conta dos tênis de placa de carbono. A gente não sabe ainda do que a gente está falando, mas certamente mudou tudo. A gente vai com o tempo descobrir quais são os novos limites, mas nunca treinei, nunca experimentei, assim, para dizer mais propriamente. O manual do escoteiro Mirim, que a Abril editou aqui da Disney, tinha lá o Huguinho, o Zezinho, o Luizinho, respondiam, falava assim, o que você vai ser quando crescer? Aí tinham 3 opções, uma delas era ser o bom. O bom não no sentido de generosidade ou bonomia, era mesmo de competência, ou talvez até não lembro direito, até um pouco de pedantismo ali. Era a abertura que eu tinha escolhido para falar, ainda sobrou um tempo. Você é um cara, é o bom da bonomia e é o bom da competência. Pô, longe disso, cara. Tenho uma inveja longe disso, obrigado. Branca com você. Muito obrigado, Iberê. Pô, o prazer foi todo meu. Obrigado pelas palavras generosas, pelo bate-papo. Estou à disposição para a gente fazer de novo. E, pô, obrigado mesmo. Valeu pela força e pelas palavras.